Duplo Expresso. Hoje, nesse último programa especialíssimo, então, da semana, teremos, excepcionalmente, o Piero Larner, cujo dia de comentário é na terça-feira, mas hoje ele vem participar com a gente na quarta, porque ontem ele não podia, e Patrícia Volquier fez com ele um swap. Então, ela comentou na terça-feira e Piero Larner vai comentar hoje, aqui na quarta-feira, sobre os últimos disparos na guerra híbrida, o que ele comenta com a gente toda semana aí. Vamos dar bom dia para ele. Bom dia, Piero Larner. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, Carlos, York, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo ótimo. Ontem tivemos um dia agitado, né? Parece que muita coisa aconteceu, mas não sei se foi tanta coisa assim, não. Pois é. Piero, eu queria começar conversando com você, também mais tarde teremos o Paulão aqui para falar com a gente. Olha, ele vai falar, o Paulo César Ribeiro Lima, sobre a importância da regulação do preço do diesel. Mais uma vez, né, para os sem noção aí que ficaram atacando o Bolsonaro pelo motivo errado, né, querendo que culpando ele por fazer o preço de mercado da Petrobras cair 30 bilhões por conta dele ter feito uma intervenção política na definição do preço do diesel. Foi em Paulão aqui reforçar, tenho certeza que ele também deve ter ficado com o queixo, né, caiu o queixo, como se fala isso? A expressão de queixo caído? É queixo caído a expressão? Caiu o queixo. Ou pode ser, me caíram os butiás do bolso. O problema, cara, quando... demais. Eu fico observando isso, cara. Eu vejo que a Patrícia Volquier comigo também. Quanto mais tempo a gente vai ficando fora do Brasil, mais a gente começa a pensar a expressão em outra língua. E aí, putz, aí você fica na dúvida. Será que eu tô pensando certo ou errado em português? Às vezes eu vejo umas construções que eu faço assim, aí o pessoal fala, isso aí não existe e tal. Mas depois eu vou ver pior que existe, ou a maneira que se fala em Portugal e tal. Mas logicamente é porque eu já tô misturando com espanhol, que eu morei na Espanha, com francês e tal. E vai ficando aquela fusão neo-romance, né? Língua do romance. Mas o Piero, eu queria começar conversando com você sobre algo interessantíssimo que a gente cantou a bola aqui, sei lá, 2 semanas atrás, quando veio aquela história, 3 semanas atrás, né? Quando veio a história lá do vídeo comemorativo do golpe de 64, que aí logo depois da repercussão ruim, surgiu lá uma pessoa, naquele para pular em cima da granada. Surgiu um empresário lá do Centro-Oeste que falou, não, fui eu fiz o vídeo e tal. E antes dele falar, a gente falou assim, vai ter alguém que vai, né, falar, fui eu tal, vai assumir a paternidade, né, fazer o que se chama adoção à brasileira. Vocês sabem aquele negócio conhecido como adoção à brasileira, aquela história assim, não é meu, mas eu registrei como meu filho. Isso é conhecido como adoção à brasileira. E aí eu falei, vai ter uma adoção brasileira, o cara vai pular em cima da granada e falar, fui eu que fiz o vídeo e tal. E aí ontem, ó, curioso, mostrar aqui a notícia lá no 71, olha só, Santos Cruz, o general, né, do governo, assume responsabilidade por divulgação de vídeo pró-ditadura, né? A gente falou, logicamente, ia surgir lá alguém para dizer que tinha sido, mas obviamente que tinha sido alguém do governo. Não tinha sentido nenhum essa história, ainda mais pela divulgação que se deu lá nos canais da presidência. Piero, o que você achou aí dessa história que não surpreendeu nem um pouco a nenhum de nós aqui? Não, foi absolutamente reativo, né? Aos fatos que aconteceram ontem, né? Que, enfim, um teatro completo, esse negócio do Toffoli ou Alexandre de Moraes terem enviado a PF na casa do general Paulo Chagas, porque eu tenho a impressão que, evidentemente, eles só fizeram isso com carta branca, porque eles não seguiria alguma coisa muito fora do padrão, e eu não consigo ver isso. E o general fala para a base, entendeu? É como se ele tivesse tendo que dar uma resposta. Enfim, foi um teatrinho. A gente não pode considerar nada do que aconteceu ontem no âmbito maior dos movimentos que aconteceram, enfim, nos últimos anos para cá. Não vou dizer que não vai ter consequências, porque a gente nunca sabe. Às vezes um pequeno movimento os desdobramentos deles podem ser inesperados. Mas
eu achei que ontem foi tudo uma jogada muito bem combinada, assim, nem passei o dia assim, me detendo mais em analisar os pormenores dessa coisa. A única coisa que eu consegui comentar foi um oba, porque realmente é assim, é aquela coisa, né? É óbvio que a gente não torce por isso, mas ia ser engraçado um movimento de generais da reserva conseguir acionar um pelotãozinho para ir lá fazer uma ação dentro do STF e a gente finalmente saber, né, todo mundo, a imprensa inteira, finalmente se dá conta de que as instituições não estão funcionando normalmente. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa com a qual a gente nem vai precisar ficar aqui gastando tinta com essa história, porque eu não vi grandes coisas. Vamos ver o desdobramento disso também. O fato é o seguinte, eu acho que esse general Paulo Chagas, ele é um sujeito que já incomoda muita gente dentro também, entendeu? Porque ele sempre falou demais, ele sempre foi um agitador cujo padrão está acima do resto da instituição, né? Ele é uma voz que não é dissonante, mas como que você pode dizer assim? Ela é amplificada em excesso. E isso num meio, que é o meio militar, que precisa de homogeneidade. Pode ser um discurso radical, mas ele tem que ser inteiro, entendeu? Não pode ser um cara fazendo esse negócio. Não dá certo isso aí. E a avaliação que eu li aqui no Facebook de pelo menos 2 pessoas que são ex-militares, enfim, são militares, ex-militar que não existe, né? Meio que nem, sei lá, mas são militares da reserva, eles, enfim, acham também que o Paulo Chagas é uma pessoa que repercute mal lá dentro, né? Muito mais relevante é você pensar como as coisas continuam seguindo conforme o planejado, né? Que foi a viagem do Mourão na semana passada para os Estados Unidos para falar com as pessoas que realmente importam, Wilson Center, Council of Americas, e tratar do real business e não daquele show midiático feito pelo presidente, entendeu? Então, eu acho que é disso que se trata. Quer dizer, de fato, a gente tem ali uma aliança sendo costurada, mas para muito além de uma aliança entre Trump e Bolsonaro, é uma aliança entre 2 estados que tem que continuar depois das eleições. Muito bem, Não, Pierre. é uma aliança que independe de eleição, independe de processo político, e talvez a aliança não tenha nada a ver com quem está no governo nos Estados Unidos hoje, quem está no regime no Brasil hoje também. É verdade, porque se tem coisa que qualquer um sabe é que, de repente, um democrata pode ganhar as eleições lá, entendeu? E aí você não vai botar tudo a perder por conta de uma insanidade diplomática, você está entendendo? Claro, claro. Piero, a gente sabe que no STF há muito tempo há uma coordenação com o pessoal, pelo menos a fração das Forças Armadas que estão no comando desse movimento aí, né? A gente chamava de 64 de movimento, esse sim é um movimento, né? Esse que chegou ao poder agora, inclusive com um assessor lotado no gabinete do Toffoli. Então, eu concordo com você, eu não acho que nada disso tenha sido sem o aval. Talvez tenha tido sim uma dose de talvez, não sei nem se foi combinado com o próprio Chagas, porque ele não estava em Brasília, né, no dia. Convenientemente ele não estava em Brasília, porque o nível de constrangimento ia aumentar se ele estivesse lá. Não sei, assim, não tem como a gente saber. De fato, é uma figura muito que gosta de aparecer, né? Gosta de aparecer antes ainda, durante o processo de impeachment, durante a eleição, tudo isso daí. De fato, é uma figura que não convém muito. Mais uma vez a gente identifica, né, os veículos, não só os conservadores, mas também os progressistas, comprando pelo valor de face uma suposta briga, uma suposta crise institucional, e que o STF teria ido para cima e tal, sendo que fica faltando uma parte porque não é bem contra o lavajatismo, né? Eles foram para cima desse pessoal da franja da extrema-direita, que dá base ao bolsonarismo em alguma medida, dos militares, mas não há um ataque direto ao lavajatismo, porque vazamento, se houve, foi da Lava Jato.
E a gente vê críticas a isso, mas o lavajatismo continua ausente dessas reflexões, né, Piero? Pois é, isso que, enfim, também me atinou, sabe? Quer dizer, se tem alguma crise que pode vir alguma hora, entre o lavajatismo e as instâncias superiores da justiça, né? Essa faz algum sentido. Não pode ser entre o STF e militares da reserva que ficam tuitando. Isso é um negócio completamente absurdo, né? Não fizeram isso em relação aos vazamentos do Grampo, né? Que foi uma coisa que é Conselho de Segurança Nacional, como diz o Paulo Henrique Amorim, é Guantánamo, né? Não vai ser por causa de um tweet ou de um general que publicamente vem falando há anos contra tudo e contra todos que isso vai acontecer. Na verdade, também tem uma questão a ser olhada aqui. Eu ainda estou estudando um pouco isso, porque veio nas conversas não só nossas, mas com o Mark também, enfim, uma colaboração que já tem alguns anos aí, desse estreitamento de relações que existe entre o judiciário e os militares, né? Eu fui puxando as listas de formandos da Escola Superior de Guerra, né? Eles têm isso publicamente lá no site, né? E é impressionante. Enfim, nominalmente, você tem o nome das pessoas todas desde sempre, mas o título delas, o que elas fazem, se é advogado, se é professor, se é militar, isso é uma coisa que vem de 2012, das listas de 2012 para cá. Eu ainda não fiz uma tabulação exaustiva disso, mas já deu para bater o olho e perceber algumas coisas, né? A primeira, bom, a grande maioria das pessoas que fazem o curso da ESG, que é a Escola Superior de Guerra, né? Para quem não sabe, enfim, isso foi nos anos 50 e começo dos anos 60, o principal aparelho ideológico de formação de quadros que depois foram cooptados pelo regime de 64 e trabalharam como uma elite orgânica, tanto empresarial quanto estatal, no sentido de dar sustentação ao regime, né? E nos dias de hoje, o que eu percebi é que depois do quadro de militares, que são a ampla maioria que fazem esse curso, que afinal é dirigido mesmo para oficiais que vão, sei lá, mais ou menos a grande maioria são de coronéis, tenentes coronéis, enfim, pessoas que estão nesse nível da carreira. Mas aí começa a entrar um monte de juiz, desembargador, procurador, delegado de polícia e, pasme, de 2016 para cá, um monte de auditor fiscal. Pois é. Em que percentual é isso dentro do corpo de alunos? Não, é pequeno. Vamos dizer o seguinte, se eu vi turmas que devem ter o quê? 100 formandos, não mais, vamos dizer, de 200 formandos, uns 30 são civis, e esse corpo aí, vamos dizer assim, 20, 25 são essa turma, desses que eu acabei de falar. A grande maioria, juízes, desembargadores e procuradores. Aí, vendo acesso a... Enfim, porque não é qualquer um que pode entrar nesse curso, não é assim, Pierão decidiu fazer o curso lá, eu vou lá e presto um negócio e entro. A tua instituição precisa ser convidada, precisa ser uma instituição parceira. Isso é decidido lá em cima. A escola deve mandar a proposição em relação à instituição, o Ministério da Defesa aprova e firma-se o convênio, né? Vendo vendo os títulos das pessoas, também deu para perceber que a maior parte são de pessoas do Judiciário e Polícia do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.
E, bom, vendo esse material do Rio Grande do Sul, também eu tive acesso a um material do Ministério Público do Rio Grande do Sul, vendo como, do lado de lá, do Ministério Público, a recepção a esses convênios foi feita. Quer dizer, os banners, notícias de internet e elementos desse gênero. E o que deu para perceber? Bom, primeiro, isso é uma coisa super prestigiada no Ministério Público. As pessoas, pelo que eu soube, né, disputam a tapa. Frequentemente, as pessoas que fazem esse curso depois também ganham medalhas. Isso conta na carreira lá dentro. Quer dizer, são 1000 cruzamentos que a gente pode acabar fazendo. Mas, assim, o mais impressionante foi um material, que foi o desse ano agora, de 2019, que é essa notícia da abertura do edital para as pessoas concorrerem, né, as vagas para fazer o curso da ESG, né? E olha só o que diz aqui, né, num dos parágrafos, né? Eu vou dar uma lida, se vocês me permitirem, porque isso é extremamente revelador de uma coisa, né? Após passar por diversas modificações com o passar dos anos, desde 2006, o CSIE, que é o curso, passou a ser ministrado em 4 meses e a atender exclusivamente aos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência e do Sistema de Inteligência e Defesa, né? As reformulações transcorreram visando proporcionar aos estagiários um maior e melhor conteúdo de informações estratégicas e específicas da atividade de inteligência, de forma a prepará-los adequadamente para o eficiente desempenho de suas funções em seus órgãos de origem. Ou seja, são 2 coisas aí. Primeiro, se isso não é aparelhamento, eu não sei o que significa a palavra aparelhamento. Em segundo, estão transformando todos os procuradores em agentes da ABIN. Porque é exatamente isso que se adequa ao decreto Temer/Etchegóin, lá do fim de 18, criando esse sistema integrado de Sistema Brasileiro de Inteligência, onde todas as agências de inteligência, inclusive as inteligências do Ministério Público, etc. e tal, elas acabam se subordinando ao GSI. Percebam que isso é um nível de controle das informações e de como as informações depois vão ser repassadas para os órgãos operacionais do Estado, que é gigantesco. Então é o seguinte, a ligação é muito mais orgânica do que a gente pode supor. Eu tenho a impressão que, se a gente for olhar isso aqui na minúcia, vai se dar conta de que, enfim, já há alguns anos está se montando como a gente pode dizer, uma arquitetura em termos de intercâmbio desses órgãos e de aparelhamento recíproco bastante sólida, que não é uma coisa que vai ser desmontada com pequenos discursos que estão acontecendo, com fatos, com factoides, enfim, é uma coisa que simplesmente, eu tenho a impressão, veio para ficar por um período longo de tempo. Isso não é brincadeira, não. Isso aí é uma clara demonstração de construção de um Estado que, novamente, independe das correntes políticas que estejam administrando o Estado. Olha, isso é o que está... Isso, não sei, eu posso estar errado, porque eu não sei exatamente conceitualmente, mas me parece que se aproxima muito de uma definição de deep state. Quer dizer, tem algo aqui, entendeu, de acordos intrasetores estatais que estão se autoformando, enfim, estão se adequando um ao outro e que, de fato, estão pressupondo um novo nível de atuação do Estado, né? E como a gente tem visto, quer dizer, o que é esse novo nível de atuação do Estado? É uma reforma de todo o sistema político.
Eu ia te pedir exatamente isso, Pira, que você explicasse um pouquinho essa sua tese de que o objetivo maior deles é essa reforma do Estado e a quem que ela beneficia, qual é o objetivo central disso daí, para a gente entender um pouco, porque algumas pessoas, eu vi uma discussão interessante sua ontem com o Roberto Lucena, porque ele falava, bom, mas falta combinar com o povo, porque o pessoal daqui a pouco está com fome e tal. Se o regime não se legitimar com crescimento econômico, o pessoal não vai ficar parado assistindo. E você discordava um pouco nesse sentido, falando que dá para levar mais para frente um pouco isso daí e tal. Explica esse objetivo e que você acha que isso independe do desempenho econômico. Esse é o problema, que a gente não sabe a velocidade que eles querem, mas o objetivo está claramente esse. Primeiro, vamos fazer a arrumação do Estado como um todo, para garantir que você tenha um setor que consiga, para o resto, enfim, por um longo período de tempo, pelo menos eu não vou dizer para o resto da existência, porque a gente não tem ideia nem se Estado vai existir daqui a 500 anos, mas, enfim, para a perspectiva, pelo menos, dos viventes de agora, tem um Estado que está sendo tutelado por setores que garantem que a margem de manobra daquilo que a gente conhece como política seja absolutamente reduzida, né? Então, eu acho assim, até depois a gente pode falar um pouco de economia, porque algumas coisas apareceram também que são bastante estranhas, mas o que me parece é uma sensação, obviamente é uma especulação da minha parte, mas é que eles dizem o seguinte: vamos rapidinho ajeitar esse negócio. Por enquanto, esse negócio da economia vai ficar uma bagunça mesmo, porque já está desde o governo Temer. O que importa é a gente conseguir consolidar esse nosso projeto. E consolidar esse projeto é exatamente, como você pode dizer, amarrar com barra de aço essa filigrana, você está entendendo? Dessas armações de Estado que garantem que esses poderes que antes estavam dispersos estejam muito conectados, ou seja, há uma autogarantia. Principalmente, né, Piero, para a pessoa identificar os poderes não eleitos. Então vamos pensar aí, militares, corporações, aí tem Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, né, todos esses, aí agora já auditores fiscais lá do TCU, todos esses poderes não eleitos, que sempre tinham algum grau de sujeição ao vento político, quem estava do poder, estão tentando agora se consolidar de uma forma que eles sejam menos vulneráveis ou totalmente blindados com relação à eleição, a voto, né, Piero? Claro, Não, e aí... e parece fazer sentido que a gente possa imaginar os políticos eleitos como despachantes destas instituições, né? Funcionando como meros despachantes dos interesses dessas instituições. Ou como pessoas que têm cargos meramente decorativos, né? Nesse sentido, quanto mais histriônico for o político, melhor, porque menos, enfim, a inteligência do outro lado do muro, que poderia estar, por exemplo, sei lá, na universidade, na imprensa, etc. e tal, percebe esse tipo de amarração, entendeu? E o que é pior, joga-se, quando você fala isso, para as teorias da conspiração, dizendo, isso aqui e tal, quer dizer, é uma maneira completa de se fazer passar por maluco e deixar quem diz isso aí completamente desacreditado. Mas eu tenho a impressão que com isso, porque as pessoas estão muito dizendo assim, ou a economia engata em 2 meses, ou tudo vai desabar, o povo vai entrar em ebulição. Não vai, isso já está sendo levado, empurrado com a barriga há anos. Vamos lá, desde 2015, pelo menos, né? Já faz 4 anos que essa situação está paralisada assim, entendeu? O que a gente está vendo é isso, está paralisada porque você tem uma enorme arrumação de setores do Estado que não se entendem e que está provocando um verdadeiro caos no resto da vida social, né? Tanto é que, enfim, em termos econômicos, agora faz algum sentido toda essa história de que a gente não entende. Pô, mas caramba, como assim? Os caras vão entregar assim tão fácil o pré-sal, não vão entregar o pré-sal, depois vão entregar o pré-sal, vão privatizar, não vão, são nacionalistas, não são nacionalistas. Bom, é porque isso talvez nem esteja passando na cabeça.
Você tem um plano que é uma prioridade ali que está instalada, né? Que é basicamente fazer um Estado a partir da visão que eles têm de mérito. É um Estado de uma classe que agora não é mais só a representante da classe burguesa ou nem da burguesia financista. É representante, sobretudo, de si mesma. É claro, age, vamos dizer assim, sustentado por uma manobra em que, por exemplo, o mercado caiu no colo desses caras? Claro que sim. Claro que sim. Evidente, a imprensa caiu, o mercado caiu, um monte de gente caiu, 55 milhões de pessoas caíram nesse conto. Você está entendendo? Mas não é essa a questão. O que eles estão planejando está sempre 2 passos à frente, entendeu? Em relação a essas coisas que aparecem para a gente, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Uma coisa que vai parecer que não tem nada a ver, mas vocês vão ver como tem a ver. Ou espero que eu consiga passar a ideia de que tem a ver, né? Em janeiro de 2018, Temer estava confiante, e eu peguei essa notícia ontem até, de que a reforma da Previdência que ele que tinha apresentado, isso é janeiro de 2018, né? Que a reforma da Previdência que ele tinha apresentado era o que faltava para a construção de uma candidatura única de centro, né? E vai assegurando assim a maior parcela de tempo de rádio e TV e botando de escanteio o Lula. Não é absolutamente sintomático que um mês depois, venha a intervenção federal no Rio de Janeiro dos militares que trava a reforma no Congresso. Não tem mais reforma depois disso. Uma intervenção que a gente sabe que, em termos de segurança do plano que ela visava, foi absolutamente inócua. Assim, ninguém vai me convencer algo diferente de que eles só fizeram essa intervenção simplesmente para travar completamente os planos de se formar uma coalizão de centro baseada no governo Temer mais PSDB para tentar ganhar as eleições. Ou seja, eles não estavam só neutralizando o PT ali, eles estavam neutralizando também o centro para jogar propositalmente o mercado no colo do Bolsonaro, né? Curiosamente, em agosto, quando a candidatura do Bolsonaro já estava adquirindo um maior peso, e quando começou a se falar em Paulo Guedes, isso eu vi também, ele não falou em momento nenhum em reforma da Previdência ali como o centro da coisa. Ninguém falava que ela ia ser a salvadora da pátria. Aí entra essa coisa desse magic number. Tá entendendo? Qual é o magic number? O trilhãozinho do Guedes, né? Onde ele ia arrumar o trilhão dele? Ele ia arrumar o trilhão dele com as privatizações, né? Depois, ele... Só fazendo um paralelo, aquele trilhão que eles isentaram as petrolíferas, né, no pré-sal, por exemplo. Calma que eu vou chegar lá. Porque olha só que coisa. Depois ele para, em janeiro, de falar do trilhão das privatizações e começa a dizer que o trilhão vem da reforma da Previdência. Bom, se vocês se lembram bem, a reforma da Previdência foi o que ganhou a maior densidade e foi, vamos dizer assim, o leitmotiv que conseguiu impulsionar a candidatura do Bolsonaro a ponto dela, vamos dizer assim, ser sustentada pelo mercado. Eles falavam, não, esse é o único que vai tocar uma reforma da Previdência como ela deve ser. Veja, o trilhãozinho é o número mágico, certo? Agora, ele chega, entra no governo e diz, bom, é a reforma da Previdência que vai dar o trilhãozinho, né? A reforma da Previdência começa a dar sinais de que vai dar água lá. O que ele começou a fazer há 6, 7 dias atrás? Falar de novo que o trilhãozinho vem das privatizações. Mas, olha só,
Quando ele foi falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que foi em março, mês passado, alguém falou qualquer coisa sobre Lei Candir. Olha o que o Paulo Guedes soltou. Ele disse assim, abre aspas, evidentemente não quero ressuscitar a Lei Candir. Vamos fazer algo melhor. Você esperava ganhar 1,9 bilhão? 3 bilhões? Nós queremos te dar 4,5 bilhões daí para cima. Está falando para os estados aí, né? Em 2020, começa com ou sem pré-sal. Vamos dar acima de 4 bilhões. Vai ser muito mais do que isso. Vamos pegar o pré-sal, que vai de 500 bilhões a 1 trilhão. É dinheiro para sempre, para mudar a República Federativa do Brasil. Ou seja, olha só, ele sabe muito bem que o dinheiro vem do pré-sal. Sempre foi o dinheiro que vinha do pré-sal. Esse negócio de reforma da Previdência, vamos falar a verdade, ela foi o âmbito ideológico que conseguiu galvanizar toda uma série de apoios em torno da candidatura do Bolsonaro. Inclusive, empresariado com aquele ponto no qual sempre insiste o embaixador Samuel Pierre Guimarães, que a história de capitalização era acabar com a contribuição. Então, tirar um imposto que hoje em dia o empresariado paga. Né? Eles querem fazer isso? Evidente que eles querem fazer a reforma da Previdência. É lucro a mais, do butim. Mas a coisa mesmo, qualquer um sabe que vem do pré-sal. Então, o que acontece, né? A reforma da Previdência, de certa maneira, também cumpriu um papel ideológico. Você está entendendo? Ela foi uma espécie de operação casada. A fonte do dinheiro, todo mundo sabe que vem da Petrobras, mas o dividendo político vai ficar com os defensores da reforma. Porque eles não tinham como dizer, não, deixa quieto, deixa a onda, porque a Petrobras vai salvar a pátria mesmo, entendeu? Não pode fazer isso. Você tinha que atrair, entendeu? Vamos dizer assim, um dado extraordinário, porque, enfim, a Dilma sabia também que a Petrobras ia salvar a pátria. Era com isso que ela estava contando. Ela sabia que ia passar um perrengue, entendeu? De 2, 3 anos, e que ia chegar no último ano de governo dela, ou no penúltimo ano de governo dela, com o pré-sal jorrando no bolso, ela ia de novo entrar num ciclo de expansão do Estado. Bom, deu no que deu. Os caras sacaram, entendeu? Se a gente não tira ela, o PT fica aí para sempre. Agora, foi por aí que eles, então, fizeram isso. Travaram o Congresso, aniquilaram o PT e essa base, vamos dizer assim, dita centrista, que de centrista não tem coisa nenhuma, e agora tudo que vier é lucro, porque vai vir dinheiro do petróleo, privatizado ou não, tá entendendo? É tanto que eles podem barbarizar que mesmo assim vai vir grana, vai vir dinheiro das privatizações e vai vir dinheiro da reforma da Previdência. Talvez, eu acho que não vai vir dinheiro nenhum da reforma da Previdência, os caras vão jogar a economia lá embaixo. Então, e aí sim vão transformar isso aqui numa Venezuela completamente dependente do petróleo. Quer dizer, é um negócio completamente inacreditável o que vão fazer, mas estão contando com isso, né? E eu não sei como eles vão equacionar. Provavelmente vão equacionar com aquela velha fórmula de tocar o bolo sem dividir, você está entendendo? Faz ele crescer com concentração absurda de venda, né? Porque é mais pro tino desse pessoal aí fazer isso. Mas eu achei, enfim, esse dado do trilhão, esse magic number, entendeu? Eu até escrevi para você ontem, mas você não viu, Rômulo, que se existiria alguma métrica da internet para a gente ver quando a reforma da Previdência começa a aparecer com mais intensidade, em que meses. Eu não achei nenhum site que fizesse isso, assim, que dissesse isso. Realmente fiquei meio interessado nessa história. Mas isso não tem a ver com quando aparece os trend topics, por exemplo, do Twitter, não tem um repositório disso? Onde que eu não queria ver por Twitter nem Facebook, embora eles sejam bons termômetros, eu queria ver de fato na internet, por exemplo, quando você dá uma pesquisa no Google, né,
sei lá, vamos dizer o seguinte, em maio de 2018, apareceriam, sei lá, 1.300.000 resultados se você batesse reforma da Previdência. Em fevereiro de 2019, provavelmente esse resultado é 20 vezes maior. Então, é isso que eu queria saber, essa métrica. Quando é que essa ideia da reforma da Previdência, como aquilo que vai salvar o planeta, começa a aparecer e ganhar densidade? Porque está me interessando, sobretudo, o lado ideológico dessa operação. Quando ele vira absolutamente em uníssono, entendeu? A ponto desse maluco, desse Steinbrück, que é o dono da Companhia Siderúrgica Nacional, dizendo numa reportagem na Folha, disseram assim, bom, e o que vai melhorar com a reforma da Previdência? Aí ele disse assim, tudo vai ficar bom, tudo vai se resolver. O Brasil vai entrar num grande ciclo, todos vão ser felizes. Assim, parece aqueles quadros românticos, sabe, que o cara pinta. É um negócio que beira o surrealismo, ver como os agentes econômicos estão absolutamente, como você pode dizer, isso sim é viés de confirmação. Enfim, só posso pensar numa teoria que entrou a fundo no inconsciente das pessoas, sabe? No caso dele específico, Piero, não sei se tem teatro também, porque ele quer deixar de pagar a contribuição em cima da folha dele, né? Então, ele está tentando vender o peixe dele ali. É mais propaganda do que viés. Talvez, assim, porque é um malandro, né? Eu não acredito que... É verdade. Agora, só esse detalhe, né? Que ontem essas coisas todas vieram à tona também, porque teve essa matéria no Globo feita por esse Carlos Andreasa, que não sei se vocês sabem quem é. É o neto do Andreasa. Neto do Mário Andreasa, exatamente. E que é o editor, né? Ele trabalha no mercado editorial, é ele que editou, salvo engano, os livros do Olavo de Carvalho. Então, é uma pessoa que há muito tempo vem articulando esses pensadores aí, e publicando, né? Eu sugiro que a gente passe a chamar esse senhor de Orvalho de Cavalo, que é muito mais condizente com o que ele representa. Não sei se vocês viram a matéria dele no Globo ontem, né? Texto que ele escreveu, mas assim, trocando em miúdos, ele diz, a essas alturas não vale a pena apoiar a reforma da Previdência, porque não vale a pena sustentar um governo autoritário e teocrático como o de Bolsonaro. Assim, é um dado interessante ver um cara que é o articulador do liberalismo de direita no mercado editorial e um sujeito influente, pacas em determinadas elites, está falando isso, né? Então, a questão é ver, isso aí é uma daquelas trincas de parede que aparece por causa de tinta, você que é arquiteto aí, Carlos, ou se é uma rachadura lá na estrutura que está começando a se manifestar. Eu acho que, enfim, é possível que esse setor mais econômico, que a gente está chamando de mercado, de fato esteja se descolando um pouco, mas se a gente retomar aquilo que estava falando há alguns minutos atrás, para mim, a armadura central, que é o plano político do Estado, ela continua sólida. A questão é, esse setor econômico está se descolando um pouco, porque ele já é desnecessário e os caras completaram a etapa que eles queriam, ou porque o sistema está entrando em fracking? Eu não sei. Realmente não sei como dizer, mas pode ser uma das duas hipóteses. É verdade. Duplo Expresso.